Fala galera da Detona Vestibular, eu sou o Matheus, estudante de Química, e hoje a gente vai dar continuação à nossa playlist de Química Básica. Bom, o assunto anterior foi substâncias e misturas. Caso tu não tenha visto, vai ter o cardzinho aqui em cima para tu saber o que é substâncias, e aqui tu já tem uma noção do que é uma mistura heterogênea e homogênea. Tá, bora lá para continuidade então. Hoje a aula vai ser separação de misturas, é um assunto muito fácil, mas tem detalhes que pode causar uma certa dúvida e tal, por isso eu peço que quando eu passar os slides, tu anote todos, que eu vou botar na tela, todas as separações e vai anotando conforme eu vou falando. Beleza? Então bora pra vídeo. Tá, o que é uma separação de mistura? Bom, basicamente, uma separação de mistura é um processo físico. Por que um processo físico? Porque é um processo que não vai ter uma mudança da molécula. Por exemplo, se eu separar água e sal, quando eu separar eles, a água não vai deixar de ser água, muito menos o sal vai deixar de ser sal. Então, é só um processo físico, um processo de mudança física, não um processo de mudança química que vai mudar o composto que está ali dentro, entendeu? Basicamente é isso. Agora é a hora que eu falei lá. Aqui vai estar aparecendo bem grande na tela esse slide e tu vai anotar eles, deixar, sei lá, vai anotando gradativamente. E vai anotando o que eu vou falando do lado e como funciona essa separação, beleza? Bora lá. Cada uma tem o seu slide, então eu vou passando aqui e a gente vai vendo. Bora lá. O primeiro é filtração. Filtração é muito simples. Por exemplo, se eu tiver uma mistura com água e areia e eu querer separar essa água dessa areia, eu não vou ficar pegando com a mão, tá ligado? É muito demorado. Então a gente usa um filtro que vai separar com a porosidade dele. Ele vai separar essa mistura de areia com água. A areia vai passar e a água vai passar e a areia vai se depositar ali no filtro. Então, basicamente, é uma mistura que usa um filtro e separa sólido de líquido. Beleza? Anotadinho, bora lá. A peneiração vai ter uns detalhes a mais do que a anterior, que é a filtração. Nossa, martelo de fundo, mas acho que não vai pegar. Por quê? Porque a peneiração, tu vai usar uma peneira com furinhos, obviamente é uma peneira, e ela vai separar os dois sólidos através de diferentes formas e tamanho. Por exemplo, tu tem o cascalho e a areia, tu peneira aquele cascalho e a areia vai caindo, e a areia vai ficar fina e tal, e por isso a gente tem a separação dos dois através de uma peneiração de dois sólidos de diferente tamanho, beleza? Tamanho e forma. Beleza, agora é a catação. A catação eu acho que é o mais visível no nosso dia a dia. Catação é isso aqui que provavelmente alguém da sua casa faz, não sei. Enfim, bora lá. Isso aqui são feijões e quando tu seleciona um feijão podre ou um feijão que não tem uma cor tão atraente, sei lá, ou tão boa assim, tu tá fazendo um processo de catação, tu tá catando coisas com diferentes cores, com diferentes formas e com diferentes tamanhos. Basicamente, a catação é uma separação de sólido com sólido. Ventilação. Ventilação, todo mundo usa aquele exemplo meio chinelão da serragem que tu sopra. Aqui eu usei basicamente uma serragem, porém um lápis. E eu vou tentar usar um exemplo do dia a dia, que é tipo, quando tu aponta o teu lápis, humildemente lá, e tu sobrou essa jaspa. Daí tu vai lá e faz assim, ó. Essa corrente de ar que tu manda, ela separa por diferença de densidade. Por quê? Porque, lembra, eu não falei, mas a densidade é uma relação de massa por volume. A massa é em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Que mais pra frente a gente vai ver também especificamente densidade, solubilidade, etc. Bora lá. Quando tu manda essa corrente de ar, o que é menos denso vai voar e o que é mais denso vai ficar. Então tu vai ter a separação do menos denso e mais denso. Geralmente é em sólido e sólido, beleza? Tá, bora lá. Separação magnética. A separação magnética, antes da gente entender ela, a gente tem que ter 3 metais em mente, que é o cobalto, o ferro e o níquel. Por que o níquel e o cobalto e o ferro? Porque eles são atraídos por ímãs. Enfim, bora lá.
Quando tu tem uma substância de areia e esses pozinhos de ferro, tu não tem como tu catar, não tem como tu filtrar, porque eles são partículas muito pequenas. E usando o ímã, a areia não é atraída pelo ímã, nesse exemplo. Então, tu consegue, através de atração, pegar esse ferro novamente com o ímã. Esse exemplo aqui, ele é muito usado em lixões. Tipo, tu já deve ter visto um filme. O cara vai lá com um mega ímã, gruda o carro, joga ele aqui, ele é amassado, vira aquele bloquinho. Isso aí é muito visto em desenhos, tá ligado? Aquilo lá é uma separação magnética. Tu separa o ferro de, sei lá, alumínio, de outras coisas, tipo madeira e tal, tá ligado? Aquilo basicamente é uma separação magnética, só que em desenho. Simples. Firmeza? Tá, a flotação. A flotação, ela tem princípios parecidos com a ventilação. Por que princípios parecidos com a ventilação? Porque ela vai trabalhar também com a densidade. Por exemplo, a serragem, que eu dei de exemplo lá na ventilação, ela vai boiar na água. E quando ela flutuar na água, é mais fácil de tu, sei lá, pegar com a mão e separar. Aqui a gente tem um exemplo de líquido e sólido, porque é o exemplo mais utilizado, o exemplo certo. A flotação é uma separação de sólido e líquido. Sólido, que é a serragem, e o líquido, que é a água, porque ela flutua. Esse exemplo, tem muitos exemplos disso, mas o principal é nas estações de tratamento de água. Por quê? Porque nas estações de tratamento de água, tu faz uma série de limpezas com peneiração, etc, etc. Tamização, que é a mesma coisa que peneiração, eu esqueci de falar, mas é isso. E tu vai deixando partículas cada vez menores com esse tratamento de água. E quando tu joga uma substância que, se eu não estou enganado, é de alumínio, esqueci o nome do alumínio, mas enfim, essas partículas pequenininhas, elas se juntam e elas começam a formar uma massa, meio que de bolha, assim, sabe? E elas vão começar a flutuar, porque são partículas muito menos densas que a água. E eles vão começar a flutuar com suas aglomerações e é muito mais fácil de tu, sei lá, passar uma raspa ali e tirar aquelas substâncias impuras da água, entendeu? Decantação. A decantação é muito importante porque talvez a gente vai ver um exemplo mais específico na dissolução fracionada. Bora lá. A decantação geralmente é usada em laboratórios com esse equipamento aqui. Esse equipamento tem dois nomes, funil de bromo ou decantador. Decantador é muito mais fácil, mas vai que alguém te cobre funil de bromo, tá ligado? Mas enfim. Tá, a decantação a gente usa para separar sólido e líquido, tá ligado? Ou líquidos não miscíveis, por exemplo, que é o exemplo aqui do óleo e da água. O óleo, ele se deposita em cima da água, porque ele é mais denso que a água. Então, a água vai se depositar embaixo, tá? Então, coisa arada. E com essa ajuda dessa torneirinha, tu abre, a água vai escorrendo para esse becker aqui. E quando ela vai escorrendo, tu vai vendo ali o nível, e quando chegar no óleo, tu para. Tu não usa mais. Porque, tipo, já caiu a água, tá ligado? E tu conseguiu ter essa separação de mistura. É isso. Levigação, mais um que usa o princípio da densidade. Bora lá. A levigação, ela é muito usada em jazidas de ouro, que é tipo Serra Pelada e essas paradas, tá ligado? Porque, olha só, aqui a gente tem meio que um chapéu do Kung Lao e tu faz essa corrente de água aqui, ó, girar em espiral. Quando tu faz essa corrente girar em espiral, os mais densos se depositam no fundo e os menos densos vão voando, tá ligado? Tipo, voar mesmo. Nossa, fui ver se tava quase, que eu pensei que tava. Mas enfim. E isso é usado muito em jazidas de ouro, por quê? Porque o ouro ele é muito denso. O ouro ele vai, obviamente, se depositar no fundo e tu consegue separar isso com muita facilidade. Para ter mais facilidade ainda, eles usam mercúrio, que se junta com o ouro, fica muito mais denso. E o mercúrio é tóxico e tal, por isso que a gente tem aqueles problemas de o ouro ser tóxico e quem trabalha em ouro se aposentar mais cedo e tal, por
vários motivos. Mas basicamente é isso, uma separação de dois sólidos usando uma corrente de água em espiral. E é isso aí. E é por densidade, diferença em densidade. Sifonação. Agora imagina que tu tem uma água muito turva, muito barrenta, e tu deixa lá, e decantou, aquele barro decantou, tá ligado? E tu quer separar aquilo lá, só que tu não tem um funil de bromo. Pô, como é que eu vou fazer? Imagina, agora tu pega uma mangueira, imagina que tu pega uma mangueira e faça uma sucção daquela água. Isso é basicamente o que acontece na sifonação. Na sifonação tu tem, sei lá, uma mangueira que tu, através de sucção, tu separa o líquido do sólido, beleza? Agora é o mais importante das heterogêneas, na minha opinião, que é a dissolução fracionada. Quando tu lê fracionada no nome, tu tem que ter em mente que tem mais de um processo ali ocorrendo. Por exemplo, não vai ter só a peneiração, não vai ter só a filtração, vai ter vários outros processos ocorrendo ali dentro. Bom, aqui a gente tem sal e areia, que não são dois sólidos, só que eu não consigo separar eles através de peneiração. Por quê? Porque eles são partículas muito pequenas e de qualquer jeito a gente não vai conseguir separar, tá ligado? Aí eu adiciono um solvente específico nessa mistura, que é a água. A gente sabe que a água ela não vai se diluir com a areia, mas ela vai se diluir com o sal. Então a gente vai ter uma mistura homogênea do sal e areia. Mas a gente ainda vai ter depositado no fundo a areia. Então a gente faz, sei lá, um processo de filtração ali e a água vai escorrer e a areia vai se depositar no filtro. Beleza? Até aí tudo bem. Então eu quero separar agora a água e o sal porque o que eu queria separar inicialmente não era a água e o sal. Eu queria separar o sal e a areia. Beleza. Agora eu tenho areia ali e tá ali, tá ligado? A areia já tá separada. Mas como é que eu vou conseguir o sal puro ali? Eu vou aquecer essa água que tá com sal e a água, como ela tem um ponto de ebulição muito menor do que o sódio NaCl, ou sal de cozinha, ela vai se evaporar e o sal ele vai ficar na bandeja ou no que tu estiver usando para aquecer. Ele vai se depositar no fundo e eu vou ter o sal ali puro, tá ligado? O NaCl puro ali no final da evaporação. Beleza? Então a gente assim vai conseguir separar o sal de areia com uma dissolução fracionada. Olha só, tipo, diluir dissolução. A gente vai ter que diluir alguma coisa para a gente conseguir separar, entendeu? Agora acabou as heterogêneas, a gente vai para as homogêneas. Bora lá! As homogêneas elas são poucas comparadas às heterogêneas, mas aqui a gente vai falar as duas principais, que é a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples é basicamente o que a gente faz naquela água com sal da dissolução fracionada. Por exemplo, a gente vai ter aqui uma tela de amianto, um bico de Bunsen e um balão volumétrico que a gente vai e um condensador. Vai estar aparelhado tudo aqui, mas enfim, não é importante a gente saber a aparelhagem, a gente só precisa saber o que acontece. Bora lá. A gente vai ter aqui o bico de Bunsen aquecendo essa solução de água e sal. Como eu falei anteriormente, o sal não vai derreter a 100 graus Celsius, mas a água vai evaporar a 100 graus Celsius. Então, a água evaporando, ela entra nesse tubinho chamado condensador. Esse condensador, o que ele vai fazer? Ele vai resfriar essa água que está quente através de uma entrada de água fria e uma de água quente. Beleza? Beleza, a gente já tem isso em mente. E quando ele esfria, ele vai voltar para o estado líquido dele, o estado líquido da matéria. E quando ele se condensa ali, ele vai virando água novamente e a gente consegue separar a água. O que vai cair aqui é a água pura dentro do Erlenmeyer. A gente vai separar e aqui vai se depositar o sal. O sal ele vai estar quente, mas conforme o tempo ele vai resfriando e tu conseguiu separar essa solução de água e sal através dessa aparelhagem aqui. Essa aparelhagem aqui eu acho que não é tão importante tu saber, eu acho mais importante tu saber o que acontece aqui dentro do que tu decorar que é um Erlenmeyer, que é um Becker, que é uma Proveta e etc, tá ligado? Aqui não tem alguns do que eu citei, mas eu acho que os nomes não são importantes, beleza? Agora é a destilação fracionada. Bom, a destilação fracionada, ela usa a diferença de ponto de ebulição, igual à destilação simples.
Por que o ponto de ebulição? Porque, tipo, digamos, a gente... Tá, a destilação fracionada, ela é muito usada em petróleo. O petróleo tem vários componentes dentro dele, vários hidrocarbonetos ali dentro. O metano, o propano, o óleo combustível, o querosene, etc, etc. E para tu separar aquilo, tu não consegue separar com separação heterogênea ou mistura ou destilação simples. Tu tem que usar uma diferença de ponto de ebulição. Bom, aqui a gente tem uma torre de fracionamento que é usada em petróleo. Aqui entra o petróleo bruto, tá ligado? Ele entra aqui e ele vai sofrer aquecimento. Parará, tá aquecendo. E conforme ele vai aquecendo, ele vai subindo, tá ligado? Ele vai virar um gás e ele vai vaporizando. E conforme ele vai entrando aqui tem câmeras de resfriamento. E quando a substância, tipo óleo combustível, entra aqui em 370, ele é armazenado aqui, ele esfria, ele é armazenado e fica. Mas os outros componentes eles vão continuar subindo, porque eles não se resfriam tão fácil. Tipo, o diesel, ele é depositado aqui, o querosene, a gasolina e o butano e o propano. Então, basicamente, o que acontece aqui? A gente tem uma diferença de ponto de ebulição que consegue proporcionar a separação dos componentes do petróleo. Beleza? Beleza? Essa foi a videoaula. Se tu ficou com alguma dúvida, digita nos comentários, vai ter a resposta depois de um tempo. Porque esse assunto, ele parece ser fácil, mas ele tem as suas pegadinhas. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, é isso aí. É nóis.